ô Madalena, ô Madalena, o meu peito percebeu. Ô Madalena, o meu peito percebeu, o meu peito percebeu, o meu peito percebeu. Pois é, rapaz, olha, tivesse eu numa praça pública com meu banjo, sabe? Daria para ganhar um troco aí, rapaz, sabe? Mas eu vou falar, eu estou falando aqui de Madalena, tá certo? Madalena não é a Madalena lá da Palestina, tá certo? Do tempo de Yeshua, outro dia, acho que, quem foi que me explicou? Eu não sei se foi o Viário, no Lejúnio não foi, tá certo? Mas aí alguém falando dos 4 evangelistas, ali, sabe, falando aí, falando da Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, falando de evangelho. Foram 4 os evangelistas, entre os quais o mais novo dele, o mais jovem dele, certo? Irmão de Tiago, eles eram ali todos da Galileia, eu acho, sabe? E o João, tá certo? O João, só nele se encontra a passagem em que Yeshua está ali, sabe? Escrevendo, não sei por que ele estaria escrevendo no chão, distraído, sabe? Quando chegam ali, sabe, os fariseus, os saduceus, sabe, e ali querendo colocar uma saia justa nele e trazem, puxando pelos cabelos, uma mulher, tá certo, uma prostituta, tá certo, era Madalena. Eu não vou continuar falando da Madalena, todo mundo sabe a história de Madalena, mas é assim. E o Ivan Lins, tá certo, essa música é de autoria do Ivan Lins, eu vou verificar agora aí, sabe, vou verificar a biografia dele. Ele fez aniversário ontem, eu acho, sabe? E o Ivan Lins foi um músico aí, um músico-compositor, tá certo? Instrumentista, um pianista, tá certo? Um compositor de MPB e escreveu numa parceria, eu acho, a música Madalena. E eu acho que ele estava no tempo da ditadura, eu acho que foi ali em meado da década de 70, talvez no começo da década de 80, eu não estou bem certo. Mas eu não me lembro do Ivan Lins no meu repertório, sabe, na década de 70, eu não lembro, eu não sei. Mas eu vou verificar isso aí. Mas por hora eu estou aqui, sabe, diante da guma artística, tá certo? Uma menina, certo? Tem uma menina escondida aí por trás dessa personagem aí, sabe? Dessa máscara aí, tá certo? E me olha, ela me olha com os olhos verdes. Mas eu vou pedir licença, tá certo? Eu vou avançar aqui e vou aqui, sabe, avançar. E são 8h13, são 17 de junho, eu estou perdido no mês de junho. Me parece que tem um feriado aí que eu não sei quando é, esse feriado, tá certo? São 17 hoje, o Guma está aqui, tá certo? E eu vou pedir licença, vou passar pelo macacão aqui já, tá certo? Esse macacão que carrega um porrete na mão, tá certo? Lembra aí os nossos ancestrais, os primatas. Mas nesse momento eu estou na Ágora, rapaz, eu estou ali, sabe, atrás de 2.500 anos, sabe? Eu estou na Ágora aqui no meu país, certo? No Brasil, mas eu estou na Ágora, estou ali, fui lá para o Canadá, rapaz, espiar ali 7 países ali reunidos, sabe? O Brasil no meio ali sendo 8, certo? E a Ucrânia também ali presente, sabe? Ali no Canadá. O Trump estava, mas ele se mandou, rapaz, porque eu acho que ele vai querer, sabe, fazer as coisas piorarem. Então eu estou em 2 ágoras, certo? A Ágora Nacional e a Ágora Cosmopolita, tá certo? Por assim dizer, tá certo? E aqui eu estou com a tela aberta, aqui, sabe, com eu não sei como é que eu poderia chamar, é um professor, o Salem, deixa eu ver aqui, eu estou no canal no GGN, e com ali, sabe, como é que te chama, com o Observatório de Geopolítica, com Pedro Costa, tá certo? E eles vão entrevistar, aqui diz que o Pedro Costa é formado, é doutor em ciência política, tá certo? E aqui eles não vão falar do Salem Nasser, tá certo? Mas na verdade é isso, eu queria falar do Salem Nasser, que é um
é um professor, sabe, aí é um conhecedor de geopolítica, sabe, que conhece bem ali o Oriente Médio, tá certo? Mas ele tem visão cosmopolita também, visão da cosmogeopolítica, por assim dizer, tá certo? E ele tenta, ali ele foi chamado para explicar o que acontece hoje ali, está havendo uma guerra ali no Oriente Médio, tá certo? O Israel resolveu atacar ali atacar o Irã, tá certo? Um país ali. Eu deveria baixar o mapa aqui, tá certo? Mas assim, deixa para lá. Para compreender, sabe, ali, sabe, por que essa guerra está havendo. Mas no fundo, bicho, tudo é questão, sabe, da apropriação dos excedentes da produção e do trabalho, sabe, essa coisa velha, tá certo? Aí, sabe, a preocupação com o corpo, a preocupação com a fome, sabe, a preocupação ali, sabe, aí com a defesa do corpo, sabe, enfim, tá certo, e as pessoas, depois que cuidam do corpo e envelhecem, eles querem passar adiante, sabe, o acumulado faz lembrar Cícero, Marco Túlio Cícero, certo, um romano que viveu ali, sabe, eu não sei em que tempo viveu o Marco Túlio, ele viveu ali, no tempo de César, certo, ali, né, no século, ali já no final, ali, sabe, do século I, certo, antes de Cristo, eu acho, ali, sabe, por volta de 46 antes de Cristo, acho que ele estava por lá. E esse Marco Túlio Cícero, sabe, preocupado com a vida dele, com o corpo dele, e com o envelhecimento do corpo dele, e preocupado com a morte, ele sabendo que não ia levar nada, sabe, para o outro mundo, para outra dimensão, ele então cuidou de fazer uma lei, sabe, para defender ali o seu patrimônio, tá certo, e passar esse patrimônio adiante, tá certo. Então o que nós temos hoje, bicho, indo e encurtando, tá certo, e sendo realista, na verdade é isso, as pessoas preocupadas com a materialidade, tá certo? Com a acumulação de riquezas e querendo passar essas riquezas para adiante. Você vê ali o Netanyahu já, sabe, ali eu acho que ele deve estar chegando nos 70 já, sabe, e ali, sabe, com o corpo ali envelhecido e além disso ele está preocupado com cadeia, sabe, o Netanyahu, porque ele se apropriou aí, sabe, dos excedentes da produção, mas meteu a mão demais, tá certo, está sendo acusado de corrupção e ele está com medo de puxar cana, como com medo de puxar cana que está o Bolsonaro. Então veja, quando eu falo do Netanyahu, estou ali, sabe, com o Nasser, e o Nasser explica por que, sabe, que está havendo essa situação aí, sabe, de agressão, de guerra promovida pelo Estado de Israel contra o Irã, tá certo? E a gente, no fundo, vai cair nessa situação aí comum para todos eles aí, tá certo? Que a história registra, tá certo? Que é a apropriação dos excedentes da produção, tá certo? Em que uns aí, sabe, para garantir a apropriação da melhor maneira possível, certo? Com produtividade, tá certo? Eles se associam, tá certo? E esses que se apropriam do excedente da produção, seja em que idade for, sabe? Seja na idade antiga, média ou contemporânea, tá certo? Há um método nisso aí, eles vão aí, sabe, se associando entre si, formando classe, uma classe social, tá certo? E na medida que formam uma classe, sabe, colocam do lado outra para fazer o contraponto, tá certo? A classe para ser derrotada. Mas, na verdade, essa classe que aí é colocada é a classe que justamente proporciona a condição de amealhar, sabe, a apropriação, tá certo? Sabe, os que formam a classe dos apropriadores, eles montam ali, sabe, criam meios ali privados, certo? Isso eu quero falar, sabe? Criam meios privados ali, sabe, de fazer essa apropriação. Eles são donos dos meios de produção, dos meios de produção, de apropriação da produção dos excedentes. E ao lado eles colocam aqueles que, sabe, fazendo contraponto, vão operar dentro dos meios de produção aí, tá certo? Dos meios de produção privados, os meios de produção são privados, não são deles, tá certo? São aí
do grupo minoritário apropriador, tá certo? Aí se estabelece a noção que o Marx descobriu aí, tá certo? Ali baseado nos estudos que ele fez de Adam Smith, sabe, e David Ricardo, e ali, sabe, analisando as duas revoluções industriais. Eu não sei se a segunda, o Marx estava vivo durante a segunda revolução. Eu acho que ele estava assim, a primeira me parece deu no final do século XVIII e a segunda já foi no século XIX. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que o que está acontecendo hoje aí é reflexo de tudo isso, tá certo? Então veja, no mundo cosmopolita nós temos aí a guerra do Irã e o Nasser, sabe, o Salem Nasser aí, sabe, o que ele tenta explicar é que Israel hoje, sabe, se coliga com os Estados Unidos, tá certo, ali, sabe, para fazer ali onde ele está, ali na Palestina, sabe, a base, sabe, a base ali, sabe, de garantia de funcionamento da máquina dos meios de produção, dos excedentes, tá certo? Dos meios que vão facilitar a apropriação dos excedentes, tá certo? E os Estados Unidos representam justamente aí, sabe, aí uma nação, certo? Um povo, certo? Um povo que tem uma elite, sabe? A elite que domina esse povo, tá certo? E essa elite parte para cima, se coliga com a elite ali de Israel, tá certo? E, sabe, e vão para cima do Irã, tá certo? Que ameaça, sabe, essa coligação aí de esforços, de esforços de criação de meios privados de produção. E aí, sabe, o Trump saiu às pressas ali da Ágora, ali no Canadá, tá certo? Onde ele estava reunido, ele mais 6 países ali, ele chefe e com outros 6 chefes ali de países, aí os países mais ricos, tá certo? E ele saiu correndo para presidir um conselho de segurança, não sei se é conselho de segurança, para verificar, sabe, se ele vai ou não mandar o Nimitz, tá certo, despejar bombas ali, sabe, no território do Irã, tá certo, ele já mandou ali, sabe, os moradores ali da capital do Irã, como é que chama a capital do Irã, tá certo, para eles caírem fora ali, sabe, da cidade, sabe, porque eles vão despejar bombas ali em cima, tá certo, e essas bombas vão partir do Nimitz, que é um porta-avião, tá certo, enfim, sabe, porra, aí é foda. E aqui no Brasil, a porrada, sabe, no Congresso Nacional, ali entre os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, tá certo. E o legislativo, digo melhor, o executivo, sabe, através de Lula, sabe, querendo dinamizar o país aí, tá certo? E os inimigos aí, sabe, se apegando nos pés aí do executivo, no leito de um rio fundo, de águas profundas e turbulentas, sabe, ali o legislativo puxando as pernas do executivo para o fundo do rio, sabe, para assassiná-lo. E de preferência para que o executivo perca o fôlego, sabe, e quando ele desmaiar ele possa emergir, tá certo, o legislativo, sabe, e escapar ileso, tá certo, e dessa forma aí preservar os interesses dos que hoje compõem ali, sabe, a Câmara Federal e o Senado, entendeu? O fato é que aqui no Brasil também nós temos ali os apropriadores privados, sabe, da produção e do trabalho, que tem meios privados aí organizados para fazer essa apropriação, tá certo? E assim, a realidade se constitui nisso aí, tá certo? É o que eu vi aqui, tá certo? Anotei aqui hoje fazendo as minhas anotações nas leituras que eu ouvi, tá certo? E o que nós temos aí, sabe, outro dia eu queria falar do lobo, tá certo? O lobo ali da fábula de La Fontaine, tá certo? Deixa-me ver aqui alguma coisa, mas deixa eu falar aqui do Ivan Lins logo aqui, tá certo? O Ivan Lins Ivan Guimarães Lins, é um cantor, pianista e compositor brasileiro, tá certo? Ele nasceu em 45, tem 80 anos hoje, tá certo? Tá vivo, tá certo? E ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, tá certo?
E essa música é Madalena, que eu estava... Deixa eu ver, Madalena, música, não vou ver não, quem é o autor de Madalena. Mas assim, o Ivan Lins, veja que ele nasceu em 45, portanto, 30 anos depois, em 75, quando já estávamos ali, sabe? Eu estava fazendo letras em 75, eu estava começando o curso de letras em Manaus, no Instituto de Ciências Humanas e Letras, do qual eu tentei ser professor, mas fui rebatido, rapaz, porque havia ali, sabe? Eu não vou dizer que foi uma cilada, mas havia uma professora no departamento de língua portuguesa que tinha um irmão que era professor na Escola Técnica do Amazonas, tá certo? E dava aula de língua portuguesa, eu acho, tá certo? E ela ali no departamento de língua portuguesa queria puxar o irmão para dentro da Universidade Federal do Amazonas, na época era só chamada de Universidade do Amazonas. E aí eu, sabe, resolvi enfrentar o cara, o irmão dela, sabe, o nome dela era Francisca, eu não lembro o nome do irmão, que era professor na escola técnica. Eu só sei que eu me inscrevi, tinha uma figura dentro do departamento, era, como é que chamava o cara? O Carlos. Tinha dois Carlos lá no Instituto de Ciências Humanas e Letras, um de linguística, tá certo, e o outro de língua portuguesa. O de linguística era o Carlos Eduardo e o de língua portuguesa era o Carlos Gomes, e o Carlos, ele dava uma penada por mim. O Carlos teve um irmão, não sei como é que estão, eu não sei se os dois estão vivos ainda, sabe, eu não sei como é que é essa situação aí do Carlos e do irmão. Como é que chamava o irmão do Carlos? Eu não vou lembrar agora. Mas o fato é que o Carlos, ele tinha apoiado um trabalho que eu fiz ali no departamento de língua portuguesa, como bolsista, como monitor, tá certo? E ele queria, talvez ali, sabe, eu acho que na comissão de concurso ele estava presente e com certeza ele votou em mim ali querendo a minha aprovação. Mas na chefia do departamento havia a professora Francisca, tá certo? Que tinha o irmão ali, ela não se julgou ali, sabe, suspeita, nem impedida, tá certo? E fazia parte da comissão, rapaz, eu não sei como é que ela articulou, ela era chefe do departamento, eu acho, sabe? Eu não sei como é que ela articulou, eu só sei que nós fomos aí, sabe? A prova era para dissertar sobre a partícula si, a função da partícula si, tá certo? Porra, fácil, é um tema escroto, eu lembro do Cury, como é que chama? Tinha um cara ali que escrevia sobre isso aí, eu não vou lembrar, só sei que era Cury, sabe? Eu me lembro do texto, eu me lembro que eu estudei esse texto assim, sabe? Sobre a partícula si. Mas, de qualquer maneira, a dissertação ali, sabe, o texto sobre o texto a ser produzido, sobre o tema partícula si, a colocação pronominal do si, tá certo? O si é um pronome, certo? E a colocação dele no texto, sabe como é que fica? E eu só sei que o irmão da Francisca e eu, tá certo? Tivemos que disputar, rapaz, sabe? Uma vaga aí, e eu levei a pior, levei farelo, tá certo? Mas é assim mesmo, e por que eu estou falando do irmão da Francisca, eu não sei. Mas o fato é, sabe, que tem o Lobo, rapaz, sabe, eu queria, na verdade, falar do Lobo, mas eu estava falando era do Ivan Lins. Sim, é porque eu falava aqui em 75, foi o ano que eu ingressei na Faculdade de Ciências Humanas e Letras da Universidade do Amazonas para fazer o curso de letras, tá certo? E o Ivan Lins, na época, então, ele tendo nascido em 45, ele estava com 30 anos, tá certo? E eu não sei se com 30 anos ele já estava aí, com certeza ele já estava aí no mundo da música, certo? Não sei, a Madalena, se é da década de 75, da década de 70, eu não sei se é. Mas o fato é que ele poderia, nós estávamos, tanto ele como eu, no período da ditadura, tá certo? Ele mais velho que eu, 8 anos. E ali, sabe, ele produzindo a arte dele e eu fazendo letras, tá certo? Ele produzindo arte musical e eu fazendo letras. E assim, sabe, o Ivan Lins, sabe, não me consta aí, sabe, de reconhecimento, de identificação dele como militante político, tá certo? Eu não sei. E vejo nessa música que ele escreveu, eu não sei com quem ele escreveu essa música aí, eu poderia ver isso aí já, tá certo? Madalena, Ivan Lins, bora ver aqui o que é que diz, tá certo? Letra mus,
Aqui está falando, bora ver, música de Ivan Lins, tá certo? Com quem ele escreveu essa música, Madalena? Composição Ivan Lins, Ronaldo Monteiro de Souza, tá certo? Ô Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu, fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra, tá certo? O significado, vejamos aqui, tá certo, dessa música. A música Madalena, composta por Ivan Lins, é uma expressão poética de intensidade e da exclusividade do amor. Ele e a Madalena, tá certo? O amor que ele tinha pela Madalena, e ele falando da Madalena, dizendo, declarando para Madalena, tá certo, o eu lírico aí. A letra utiliza metáforas para descrever sentimentos profundos, comparando o imenso pranto do eu lírico ao tamanho do mar, sugerindo que o amor sentido é tão grande que faz aparecer uma pequena gota, tá certo? Então veja ele, o Ivan, ao invés de falar de ali no tempo, na década de 70, em 75, eu acho que quem estava governando era o como é que chamava aquele presidente da República? Eu acho que era o... não vou lembrar agora, certo? O presidente da República é foda, certo? Presidentes da República. Eu queria... ditadura. Vejamos aqui o que é que vai me dizer se tem... mas eu lembro assim, eu estou vendo aqui o nome do Geisel, quer dizer, na minha cabeça o nome do Geisel, certo? Eu queria me lembrar do cara, bora ver aqui, relembra os presidentes, certo? 31 de março, aqui, sabe, aqui o Castelo Branco, tá certo? Não, porque eu queria me lembrar que esse cara que eu conheço, Corte Silva, tá certo? Vejamos, o Médici, eu queria lembrar do Médici. Veja que o Médici foi presidente de 69 a 74, tá certo? Então, em 75 não era o Médici, tá certo? Quem era então era esse cara aqui, ó. O Geisel já, tá certo? É de 74 a 79. Nesse período aí era o Geisel que estava ali, sabe, à frente. Agora eu não sei se Madalena é de 75, não sei. Estou fazendo aqui confusão. Mas o fato é que o Geisel, sabe, era o presidente quando eu entrei no curso de letras, assim, o Ivan Lins estava lá. Então o Ivan, sabe, ao invés de falar aí, sabe, da vida daqueles brasileiros que faziam a contra-revolução, a contra-ditadura, sabe, eu ia falar contra-revolução, ele diz que já, aqueles que faziam o contra-golpe militar, tá certo, que estavam ali, quem sabe, aqui no sul do Pará, ali para as bandas ali de Conceição do Araguaia, eu não sei, o pessoal do PCdoB. E eu estava lá em Manaus fazendo letras e Ivan Lins no cenário nacional cantando Madalena Vê Se Pode, tá certo? Mas é isso. Na verdade, o comentário que eu queria fazer era isso, falar era isso, sabe? Que a cabeça, sabe, ele não quis se posicionar contra a ditadura, tá certo? E usou a expressão no campo da estética, tá certo? Da composição musical. E a composição musical, aí sabe, às vezes a gente fica pensando, a linguística me parece, sabe, ela vai ser a ciência do significante, talvez seja uma definição interessante, porque a ciência, sabe, que vai cuidar do significado, talvez seja a psicologia, tá certo? Que acho que seria mais adequado o estudo dos conteúdos, sabe, dos conteúdos de expressão, tá certo? Onde a linguística vai cuidar dos mecanismos da expressão, tá certo? E vai fazer as suas teorias aí, sabe, em torno disso aí. E os conteúdos, sabe, que é essa coisa que eu quero dizer. O Ivan, tá certo? Ele tinha, além do piano, tá certo, para apor a melodia, para apurar a harmonia, tá certo, e jogar em cima disso aí a expressão, tinha as ideias ali, sabe, mas ele não quis se comprometer com ideias contra golpistas, tá certo, contra a ditadura, tá certo, e preferiu falar de Madalena, tá certo? O meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Por que ele chorava, hein? Pergunta de fazer, tá certo? Mas eu me arranco daqui, deixo de falar
do Ivan Lins, tá certo? E deixa eu ver aqui, eu estava querendo me lembrar, sabe, que nessas questões todas aí, eu estando na Ágora Nacional ou na Ágora Cosmopolita, tá certo? O que se trata tudo, bicho, é o seguinte, sabe, nessa agressão, por exemplo, de Israel ao Irã, tá certo? Essa agressão aí confirmada, tá certo? O que se põe em discussão é o direito de defesa. Todo mundo tem o direito de existir, tá certo? Todo mundo tem o direito à vida, tá certo? E se esse direito, sabe, é ameaçado de alguma maneira, aí o que é que acontece, sabe? O sujeito pode reagir, tá certo? Então se diz aí que Israel, ao atacar ali, sabe, ao atacar o Irã, tá certo? Estava exercitando um direito seu natural, tá certo? O direito de garantir a sua existência, tá certo? O direito de defesa, aquela coisa, etc e tal. Quando se fala em defesa é porque se presume um ataque, tá certo? No caso aí de Israel, tá certo? Não havia ataque. O ataque era velado, o ataque era prometido, podemos assim até pensar, tudo bem, tá certo? E assim, mas na verdade não tinha assim materialmente nenhum sinal, sabe, que pudesse dizer, sabe, que Israel estava sendo atacado. Na verdade, quem atacou quando despejou bombas no território nacional ali do Irã foi o Estado de Israel, tá certo? E caberia, no caso aí, ao Irã reagir, sabe, exercitar o direito de defesa, tá certo? O que se tinha, que se pode falar, uma situação de ameaça, tá certo? O mesmo argumento que usou a Rússia quando resolveu atacar a Ucrânia, se dizendo ameaçada ali pela OTAN, tá certo? De empurrar ali a Ucrânia para ali, sabe, para as beiradas ali das suas fronteiras, tá certo? E dessa forma ameaçar sua existência. Foi esse mesmo argumento que usou ali, sabe, e guardadas as proporções, a Rússia vai dizer, sabe, que dentro do território da Ucrânia havia ali, sabe, russos, ucranianos ali, sabe, sendo ameaçados pela Ucrânia e aquela coisa, etc e tal, ali, sabe, vai falar do Donbas e outra região lá, tá certo, que é habitada por russos e etnicamente, sabe, ali, sabe, há uma situação étnica ali no território ali, sabe, da Ucrânia, favorável à Rússia. Então, assim, são situações diferentes. No caso de Israel e Irã, ali, sabe, há apenas uma questão de ameaça suscitada, uma alegação suscitada por Israel, se dizendo ameaçado, e por isso, se sentindo ameaçado, foi para a defesa da sua existência, aquela coisa toda. Agora veja que tudo isso aí, bicho, sabe, é como no caso do Ivan Lins, tá certo? São questões de argumentos, tá certo? São questões aí, sabe, questões de semântica, questão aí, sabe, de expressão de conteúdos, tá certo? E questões de discurso, tá certo? E a questão que se faz é essa, quem quer saber de lógica, tá certo? Quem que tem verdade nisso aí? A lógica é a parte da filosofia que cuida da expressão da verdade. A verdade qual é? A verdade é dos mais fortes. Aí eu estava pensando ali no caso do lobo, sabe? Do lobo e do cordeiro, tá certo? Dependendo aí, sabe, da posição, se você é lobo, se você é cordeiro, qual a verdade que vai sobreviver à lógica, tá certo? Qual a verdade que vai emergir? Quem é o mais forte aí? O mais forte aí é o lobo, tá certo? Mas há controvérsia em cima disso aí, tá certo? Porque aí o ser humano no mundo aí, sabe, na escala alimentar, tá certo? Não sendo mais forte, tá certo? Ele usou inteligência e sobreviveu e ocupa hoje o topo, né? O topo da cadeia alimentar, tá certo? Então, necessariamente, o mais forte aí não quer dizer o mais forte fisicamente, mas o mais forte cognitivamente, tá certo? Então há muita controvérsia nisso aí. Mas o fato é, sabe, que na natureza nós temos essa questão aí. Então a gente poderia falar do lobo metafórico, sabe? O lobo e o cordeiro, acho que eu vou chamar a esse vídeo, sabe? Vou dar o título de O Lobo e o Cordeiro para representar essa situação aí, sabe? De exercício do discurso, do direito de defesa, tá certo? Quem faz defesa, tá certo? Quem faz defesa é quem ataca, tá certo? Ou quem ataca é que faz defesa, tá certo? Eu vou deixar suscitada essa discussão aí, tá certo?
certo? E vou falar, eu vou chamar a esse vídeo de O Lobo e o Cordeiro, e amanhã eu falo de La Fontaine, tá certo? E tentar explicar essa coisa aí, sabe, do Lobo e do Cordeiro, tá certo? Vou ficando por aqui, digo que o meu nome é Ernest, sou o Caboclo Falador, e o meu canal é o canal de quem fala muito, dá bom dia a cavalo, bom dia.